Fala, rolezeiros, começando mais um vídeo. Estamos aqui na ilha de Itamaracá com essa galera massa aqui. E hoje a gente vai bater um papo. A Andressinha também tá aqui. E aí, dá um oi pra galera aí no nosso canal. tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui com a Steph, a gente vai conversar com ela. Ela que é de Madagascar, tá com seu filho, o Lene, menino muito gente boa, super simpático. Estamos com o nosso amigo Carlos aqui também. Ele tem um canal no YouTube, a gente já mostrou ele. Cara, super gente boa. Então vamos bater um papo hoje e falar mais sobre essa vida de mochilar, como que são as experiências que a Stephanie teve. Ela que conheceu mais de 192 países, foi 192? 192. 192 países, é muito país. Então a gente vai bater um papo com ela e falar mais sobre a experiência dela e o Carlos também, sobre a experiência de viagem dele e a nossa. Vai rolar um papo super legal. Então, Stephanie, você veio de Madagascar. De qual cidade exatamente lá de Madagascar você veio? Eu estava morando na capital, né, Antananarivo, mas para mais facilidade pode dizer Taná também. Taná. Você e o Lene nasceram lá então? Então, o Lene nasceu nessa cidade sim, mas eu nasci em outra cidade no sudeste que se chama Manakara. Manakara. Sei. O idioma oficial lá então é o francês, né? Tanto que vocês São falam muito dois. bem. São sim, dois. é o francês e o malgache, né, que é o malagasy, que é a língua de lá mesmo. Ah, maravilha. E você está há quanto tempo no Brasil? Fala pro pessoal. Chegamos em agosto de 2016, então 7 anos. Como foi sua adaptação assim para poder chegar no Brasil e se adaptar à nossa cultura aqui, para poder começar a viver aqui e realmente jogar as âncoras, né, para poder você começar a morar depois de ter viajado tantos lugares assim, tantos países pelo mundo? Então, eu já nasci dentro de uma família multicultural, né, que meu pai é de Madagascar, minha mãe é da Bélgica. Aí na escola também sempre tive assim, amigos que vinham de todas as partes do mundo, né? Porque em Madagascar tem muitas pessoas que vão para trabalhar na cooperação, né? No desenvolvimento do país. Então eu já desde pequena tive, vamos dizer, esse contato, né? Com o mundo externo. E depois, aos 18 anos, eu fui morar na Bélgica para estudar. Depois fiz um intercâmbio na Alemanha. Então, como que sempre tive esse costume de me adaptar, de me deslocar também sozinha. Assim que não foi nada difícil, né? E sem falar de se deslocar para uma ilha como a ilha de Itamaracá, né? O sangue de mochileira já estava rolando nas suas veias já, Já. praticamente, né? E apesar de que agora estou mais aqui, enraizada, né? E antes de começar as viagens, de conhecer os países, qual que foi a ideia inicial, assim, quando vocês decidiram sair conhecer o mundo todo? Como que nasceu essa ideia, o projeto? Então, eu acho que trabalhamos um ano mais ou menos, né? Para desenvolver o projeto. Mas, vamos dizer que já desde que eu conheci o pai do Lene, já tínhamos essa ideia de fazer algum projeto, né? Então não é que nasceu de um dia para outro. E a ideia inicial era acho que era de juntar poemas de escritores de todos os países. Só que lá tinha um problema de direitos de autores, né? Então foi assim falando, né? Também percebendo que o pai do Lene, ele, vamos dizer, o foco de fotografia dele, ele tinha muita facilidade com fotografando crianças, né? Então acho que daí mudou o nosso foco também. Aí aos poucos fomos desenvolvendo isso, mas já saímos, né, com essa ideia já pronta. E de fato precisamos trabalhar bastante antes de chegar nos países para organizar toda a logística, né? Ter autorização para trabalhar nas escolas, né? Organizar o calendário também, porque para não chegar nas férias escolares ou num feriado, né? Como a gente ficava em média de uma semana em cada país, aí tínhamos que preparar tudo isso. Nossa, Legal. então foi bem rápido mesmo. Então, e a Unicef entrou desde o início com vocês? Sim. Eles que patrocinaram o projeto. Não patrocinaram em dinheiro, né? Mas
foi uma ajuda que nos permitiu economizar muito, né? E também que nos ajudou muito com conseguir vistos em alguns países que era mais difícil, ou conseguir contato com escolas também, né? E autorizações de ministérios, essas coisas. Então, para resumir, a ideia inicial era pegar poemas de escritores pelos países e depois acabou que vocês resolveram fotografar crianças, né, em escolas. E aí eles fizeram um livro, né? É livro que posso? Sim. Um livro bem grande com as fotos dessas crianças que ficaram incríveis as fotos. Muito lindas, inclusive. Muito legal. Inclusive dentro dos apartamentos tem fotos que vocês mesmos tiraram, né? É verdade. Fotos legal. lindas, inclusive, assim, de crianças, de paisagens, nossa, incríveis mesmo. Então a ideia do projeto era de mostrar o mundo através dos olhos das crianças, né? Então cada país está representado por uma foto que a gente tirou e também com 2 trabalhos que as crianças fizeram, que era um desenho para apresentar o país e um texto também. Minha pergunta era, na hora que eu estava olhando lá, se vocês que direcionaram o texto e a foto, tipo, vocês entregaram o desenho para eles pintarem ou eles que tiraram da cabeça? Eles que tiraram da cabeça, mas a noção de país não é fácil para uma criança, né? Então a gente primeiro fazia um tipo de brainstorming, né? Perguntando o que era, né? O que eles gostavam da vida deles, do que eles tinham orgulho, né? Essas coisas aí marcava e aí a gente depois deixava eles ver essas palavras. Legal. Então vocês plantavam uma ideia na cabeça da criança para ela poder elaborar o desenho sobre como elas viam o país, como elas viam o lugar onde elas moravam, e daí Sim. elas conseguiam criar os desenhos, era assim? Sim, só que a gente não plantava a ideia, vamos dizer que ajudávamos a tirar as sementes, Tirar a semente da cabeça dela. das mentes das crianças. Sim, isso. entendi. Então as viagens vocês arcavam com os custos das viagens de avião? Sim. Mas a gente viajava de maneira muito econômica, né? Por exemplo, chegávamos numa região de avião e daí viajávamos de ônibus, né? Às vezes De trem também? de trem. Dedão. Vocês consideravam uma mochileira nessa época? Sim. Vocês ficam uma mochileira mesmo, mochilando. A gente fez essa viagem há mais de 20 anos, não existia Facebook. Nossa. Hoje não parece que a gente nasceu com Facebook. Não conseguiam assistir não a gente existia. igual agora, né? Pois não tinha esses canais, tinha blog, né? Tinha blog, né? Não tinha celular, né? E como Legal. que vocês se comunicavam com a família de vocês? Eu não se comunicava. Por e-mail. E-mail? Nossa, diferentíssimo. Tipo, hoje a gente liga, né? Fala, olha, eu tô aqui. E depois de ter conhecido todos esses países, de ter viajado muito, vivenciado muita coisa, passado por várias experiências, assim, resumindo, assim, o que você mais traz Tirou de tudo, né? de conhecimento, o que mais De valioso. de valioso que você teve nessa viagem? Então, enquanto as crianças e realmente nossa ideia também, né, antes da viagem era mostrar, e depois se confirmou, né, que todas as crianças são iguais, né, na verdade elas têm os mesmos desejos, né, que é de estar feliz, de brincar, né, De ter a atenção dos pais. de ter a atenção dos pais, de conhecer amigos, né? E também no final das nossas sessões nas escolas, aí perguntávamos também para as crianças qual que é a mensagem que vocês querem que a gente traz para a próxima escola, para o próximo país. E eles falavam, que é isso, né, que a gente é criança, que gostaríamos muito de brincar com vocês, esse tipo de coisa. Super inocentes, né? A Criança inocência da inocente. criança. É uma pureza incrível, né? Por ele seria paz, né? O tempo todo. Exatamente. Brincadeira se o mundo fosse das crianças. E enquanto a adultos, né, é que também, né, que somos muito parecidos, ou seja, apesar das diferenças culturais, né, das linguagens de corpo que são distintos, de caráter, eu vi muito, né, os mesmos rasgos humanos em todos os países.
somos iguais, só muda a linguagem e o lugar onde a gente tá. Sim, e um pouco os costumes, E os né? costumes, Mas né? dentro somos iguais. Vamos falar um pouco sobre mochilar, sobre nossas histórias também. Eu e a Andressa, Carlos, e não sei se a Steph tem alguma coisa para perguntar pra gente, porque a época que ela mochilou, que ela foi fazer essa experiência, eles passaram muitos anos, muita coisa mudou, então hoje tem coisas que é mais fáceis, não sei se é mais fácil, se é mais difícil, então se tem alguma pergunta que você tem curiosidade de saber sobre a gente? Sim, então quando eu viajei com um prazo definido, né? Mas vocês estão aí pelas estradas sem nenhum prazo, né? Eu pergunto para eles, e quanto tempo vocês vão viajar? Não, estamos aí pelo mundo. Não sabemos. Não sabemos. Carlos, Então, sabe? como é essa perspectiva de viajar assim? Eu botei na minha cabeça mentalmente que meu mochilão iria durar um ano, né? Até eu resolver minhas coisas, minhas questões pessoais. Mas eu acho que quando esse bichinho morde a gente, né? Esse bichinho assim, viajeiro, quando ele morde a gente não quer mais largar. Não. Depois de um tempo que a gente passa um tempo, assim, por mais que a gente ame nossa família, nossos amigos, a gente sente aquela vontade de continuar a viagem, né? Como se, por exemplo, tivesse aquele obstáculo no caminho, mas depois a gente tenta passar por cima dele e continuar o nosso sonho de continuar viajando. Então, inicialmente, na minha ideia, eu vou viajar nesse mochilão pelo Nordeste, né? Que eu quero zerar o Nordeste, conhecer todos os estados, pelo menos as principais capitais, né? Até março de 2024. Se eu conseguir até lá, ótimo. Se eu não conseguir, eu posso postergar mais um pouco, né? Ficar mais um tempo. E depois de lá, eu já estou até com outros planos para poder continuar meu mochilão, indo por outros lugares. Mas eu não sei. Realmente eu não sei, eu deixei em aberto. Na verdade, justamente é isso. A gente planeja coisas e no meio do caminho da viagem já surgem novas ideias, novas oportunidades. Então a gente sai com um propósito e no meio do caminho já surgem sempre novas coisas. A gente não pode nunca ser muito fechado porque isso acaba limitando, né, o nosso planejamento, e assim quando a gente se torna mais aberto, principalmente quando você já trabalha durante as viagens, né, então isso facilita muito para você poder continuar a sua jornada e até voltar para sua cidade natal, passar 1 ou 2 meses e depois continuar a viagem de novo. E como você fala desse bichinho viajeiro que pica a gente, realmente, porque quando a gente está parado em um certo lugar, a gente está acomodado. A partir do momento que a gente sai e começa a conhecer o mundo, a gente olha para trás e fala, poxa, eu tava parado assim num grãozinho de areia, assim, sabe, num campo imenso assim de areia. Então a gente vê que a gente tem muito lugar para conhecer, tem muitas experiências, muitas culturas, então a gente não consegue mais ficar parado em um determinado lugar. E muitas dessas coisas que nos amarram, entre aspas, em um certo lugar são mentais, né? Nunca é físico, a não ser que você esteja condenado, esteja preso realmente numa cadeia, você não está livre para ir e vir, né? Mas se não for o caso, você estiver na sua cidade, algumas coisas sim, bens materiais, posse, família, amigos, trabalho, pode te prender. Mas isso pode ser mudado de certa forma, porque se a gente se adapta a um estilo de vida minimalista, é igual eu vi num filme, que o filme é do George Clooney, eu esqueci o nome do filme agora, mas eu vou já lembrar. Que ele usa uma anedota, né, uma historinha assim, dizendo que, se por exemplo, é sobre minimalismo, né? Imagina que a gente tem uma mochila nas nossas costas e a gente consegue colocar dentro dessa mochila imaginária, ela pode caber qualquer coisa. E você consegue colocar lá seus bens materiais, suas posses, suas roupas, carro, casa, o que você tiver, coloca dentro dessa mochila. Quanto mais coisa você tiver dentro dessa mochila, tenta se mover do lugar para ver se você consegue sair. Você fica preso, né? Você justamente não consegue sair. Isso. Então a ideia da concepção do minimalismo é quanto menos coisa você tem em posse, mais livre você é para ir e vir, para poder viajar e conhecer os lugares. Somos né? prova, né, viva disso, que recentemente a gente fez justamente isso. A gente O tanto de coisas de bem materiais que vendemos a gente tinha. coisas que a gente tinha e foi reduzindo. Por último a gente só tinha a nossa casa com um colchão na sala e uma televisão, mais nada. Aí foi diminuindo, vendemos isso e agora estamos só com a mochila. E justamente a gente tira um peso das nossas costas. E nunca se sentiu mais livre na vida, né? A gente gastava muita energia com coisas Muita materiais, energia. Quanto mais né? coisas, mais energia são gastas, né? E mais preso você fica. Mais também. preso fica. E quanto mais coisas materiais você tem, mais espaço ocupa também na sua cabeça. Isso. Né? Exatamente. Você gasta demais. Exatamente. Por isso vamos viajar, galera. Aí, E ó. qual, agora vou retornar a pergunta, né, para vocês. Agora, qual foi a aprendizagem já que vocês Você
A primeira coisa é quebrar o nosso ego, que é uma coisa assim que a gente tem que estar aqui, só que ele tem que estar lá embaixo. A gente quebra muito isso, ser mais humano. Eu acho que é uma parte Ser mais humano. tá mudando demais em mim, e ter calma. Uma coisa assim que eu não... Ter calma não, é deixar as coisas fluírem do jeito que tem que fluir. Não ser apressado, guloso, ansioso com as coisas, ser mais... E também valorizar alguns trabalhos que tem pessoas que não valorizam, Exatamente. que é da parte da limpeza, que é coisa que a gente faz hoje. E a gente vê, não a dificuldade, não que seja algo que exige muito esforço físico, mas são trabalhos que as pessoas, ele faz parte de limpeza, menospreza pessoas que têm esse tipo de trabalho. Pessoas, né? E hoje a gente considera muito essas pessoas que fazem isso, inclusive a gente estava conversando entre a gente, quando a gente for ficar em algum hotel, algum lugar assim, a gente vai deixar tudo muito bem arrumadinho para a pessoa que entrar lá fazer a limpeza falar, nossa, que pessoas organizadas. Verdade, entendeu? porque... Inclusive um presentinho, né? A gente vai deixar um chocolate, assim, qualquer coisa vai agradar. A gente não... Enquanto a gente não tá vivenciando o papel da pessoa, a gente não a gente se começa a vê dar valor. naquele negócio. A gente não Começa a dá valorizar valor. muita coisa na vida que quando a gente tá preso no sistema, assim, na corrida dos ratos, a gente nem passa despercebido, né? A viagem faz a gente abrir muito a mente, abrir muito a cabeça, conhecer muitas coisas. Verdade. Exatamente, eu vou até complementar. Uma das coisas que eu mais aprendi mesmo é a abertura de visão, né? Em relação ao mundo, às pessoas principalmente. E quando se trata de viagens, se trata mais de pessoas, é como se fosse uma graduação em antropologia, porque Isso. você conhece pessoas de todos os lugares do mundo, de tudo que é tipo de cabeça, de vários tipos de visões de mundo diferentes. Isso nos torna assim mais compassivos, né, e mais compreensivos com a diferença de visões de mundo e tudo mais. E consequentemente nos tornamos mais humildes, né, em relação às pessoas. Então, foi uma das coisas que eu mais aprendi assim durante a minha viagem, principalmente quando eu morei na Argentina também, era sobre a visão de mundo deles, né, cultural principalmente. E eu sempre aceitei, sempre abracei assim as formas como eles viam o mundo, coisas que eu não concordava, coisas que eu concordava, mas tudo bem, era a forma como eles foram criados, né? Então a viagem, principalmente o mochilão, se trata de pessoas especificamente, porque se a gente parar para pensar, se a gente sentar e meditar um pouco e observar nossos pensamentos, cerca de 90% deles sempre tem alguma pessoa atrelada. Sempre tem, qualquer tipo de pensamento nosso sempre tem alguma pessoa envolvida, né? Então isso facilita muito a nossa convivência, principalmente com as pessoas próximas a nós, né? Outra coisa também é como a gente consegue ver como somos adaptáveis a lugares e a coisas, Muito rápido, muito né? rápido. Tem gente que, claro, tem seu cantinho, que gosta do seu cantinho, e às vezes se submete, tem que ficar em algum lugar, não fica porque é um lugar mais simples, não tem um ar-condicionado ou não tem um chuveiro quente. Ou seja, na viagem a gente vê que a gente é adaptável a tudo. Se por acaso precisar dormir num canto assim, a gente dorme, Só armar uma rede, uma barra. já era. Então essa questão também Acaba com a frescura. A gente acaba com a frescura, acaba com a verdade. frescura. Empurra os limites, né? Isso mesmo. Verdade. Por exemplo, como a gente viajava muito com ônibus, né? Aí começamos na África do Oeste e hoje, quando eu vejo a forma que a gente estava viajando, às vezes me pergunto, mas como a gente fazia, né? A gente viajava horas no ônibus que não tinha nem banheiro, não parava, tinha que segurar. Nossa. E também assim, super apertado, um com o outro, dentro de um carro normal, éramos 10, né? Com uma criança no colo, a mochila no colo. Nossa, imagina. Mas aí pra você, como vira o cotidiano, o normal, aí não... E depois, e também a gente fica perguntando, nossa, tem gente que passa isso todo dia, né? Sim. E a gente fica assim, Isso mesmo. estranhando, mas não, é a realidade de muita gente. E a gente acaba se vendo ali dentro e imaginando como que essas pessoas vivem daí, né? A gente passa a acreditar no que, vivenciar o que as pessoas locais vivenciam. Exatamente. E outra coisa, a gente falando sobre falar, conhecer outras pessoas, né, e o curso de antropologia, e também falar a verdade, né, porque a nossa televisão
maqueia muita coisa. Então a gente conversando e vivenciando coisas locais, a gente vê a parte verdadeira das coisas, igual conhecer sobre a história de Madagascar, conhecer sobre a história da África, sobre a nossa própria história, que é muitas vezes maquiada dentro da escola ou dentro do jornal, televisão, etc. E a gente vivenciando, né, passando por esses lugares, a gente consegue realmente saber como que foi a história de determinado lugar, igual até mesmo aqui da ilha, com pessoas locais se contando pra gente, igual naquele rolê que a gente fez lá na Vila Velha. Uma pessoa local de lá que vive lá, então ele sabe dizer realmente como foi a história verdadeira, né? entendeu? Não é maquiada. Isso é bem bacana, né? A gente passar pelos lugares, conhecendo realmente como foi a história. Isso também é muito legal no mochilão. Então viajar é o melhor aprendizado que você pode ter na sua vida. Viajar é a única coisa que a gente compra e nos torna mais ricos, né? Nessa jornada você aprendeu quantos idiomas? Durante a jornada, nenhum. ela já era. Mas fala quantos? Então você já sabia os idiomas que você sabia antes da viagem? Sabia 5, né? O português eu aprendi aqui. O português foi o último, foi o segundo. Gente, ela fala morando aqui. 6 idiomas. Sim. Toma. Imagina, 6 idiomas. E aquele carinha E o do lado Lene? dela, quantos? Quando você fala, Lene? 4 idiomas 4 o Lene fala também. Olha que família. Graças aos voluntários, né? Ele aprendeu espanhol com os voluntários. Olha que E legal. está mantendo o inglês dele também, falando com voluntários. Que legal. Que maravilha. Legal. E o idioma que você mais utilizava durante as viagens era o inglês, então, né? Que é o... Depende, né? Vamos dizer, sim, talvez sim. Entre o francês e o inglês. Mas aí, como a gente falava as principais línguas da colonização, né? Aí foi bem fácil de viajar e de nos comunicar. Os lugares que eram os mais difíceis de nos comunicar foi justamente na Ásia Central e na Europa do Oeste, né? Porque não falamos russo. Aí com o russo, aí você, nesses lugares você viaja facilmente, né? Que são assim, línguas parecidas. Mas aí pra gente não... Naquela época até inglês era difícil. Às vezes o alemão ajudava. E na época também não tinha o Google Tradutor, né? Pra poder ajudar. Tinha dicionário, né? Tinha dicionário. A gente nem viajava com dicionário, com as mãos. A mímica, né? A mímica se é a vira. melhor A mímica coisa, se né? vira em qualquer lugar. Eu quero comer, eu quero tomar água. Pronto. E galera, foi muito bom bater esse papo com vocês. Valeu, Carlos, valeu, Stephanie, valeu, O Lene, Lene. que tá ali super entrosado. Gente, ele é muito tímido. A Stephanie já falou pra gente, né, Lene? Mas ele tá ali, ó, junto com a gente no vídeo. Espero que tenham gostado do vídeo. Essa é a vida dos mochileiros, de quem já viajou como a Stephanie. E para quem tá pensando em sair mochilar, largar um pouco essa vida de... CLT da vida. Não queria dizer isso, mas tá bom. Fica a dica aí, vamos viajar, que faz bem pra alma, faz bem pro coração. A gente tem essas experiências assim de sentar e poder debater experiências com outras pessoas. Então espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Valeu, gente. Valeu, gente.